Olá, pessoal! Vamos agora finalizar o tema responsabilidade civil do Estado? Na segunda-feira, a gente postou no perfil do Instagram um resuminho com a regra da responsabilidade civil estatal objetiva, em razão da adoção da teoria do risco administrativo, lá pelo parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. Na terça, a gente fez um vídeo explicando como acontece nos casos em que a conduta do Estado, a conduta do poder público é omissiva. Como é que fica a responsabilidade civil estatal nessas circunstâncias de omissão do poder público? E ontem eu trouxe também no feed 4 julgados super importantes sobre esse tema, que já caíram em prova diversas vezes. Então, se você não viu nenhum desses posts, se você não teve acesso ainda a esse conteúdo, vai no perfil do Instagram assim que acabar esse vídeo e dá uma olhadinha lá em tudo que foi liberado essa semana. Hoje, para a gente fechar com chave de ouro, a gente vai fazer algumas questões que caíram recentemente em prova sobre esse tema, sobre responsabilidade civil do Estado. E aí a gente vai começar com uma questão que acabou de cair na prova do TJ de Santa Catarina para juiz. A banca foi a FGV e é claro que esse julgado que foi usado para fundamentar o gabarito da questão estava no nosso material de revisão de jurisprudência. O Júris em Dia tem um material de revisão de jurisprudência específico para a banca FGV que é maravilhoso. E é óbvio que esse julgado estava lá, estava assinalado lá como importante, como aposta. Então, quem estudou pelo material do Júris em Dia, pelo material de revisão de jurisprudência FGV, Júris em Dia, com certeza acertou essa questão. Vamos dar uma olhadinha. Antes da gente fazer a questão, eu quero só mostrar para vocês a incidência desse tema responsabilidade civil do Estado nas últimas provas de concurso para carreiras jurídicas. E nem carreiras jurídicas todas, não. Eu peguei aqui só Ministério Público e Magistratura. Dá uma olhadinha nisso aqui. Responsabilidade civil do Estado em provas recentes. Caiu no MP de Santa Catarina esse ano, 2024. Caiu no MP do Rio de Janeiro, neste ano de 2024, Banca Vunesp. Caíram 2 questões, inclusive. TJ de Santa Catarina, MP do Amazonas, MP de Minas Gerais, caiu justamente esse tema 1055 de repercussão geral do STF, que estava no nosso material de revisão para a FGV. Caíram 2 questões, TJ Goiás e TJ do Paraná, sob o mesmo fundamento também, que é um julgado que também está no nosso material de revisão para a FGV, como júris aposta. Julgado também esse, que está no post de ontem, que foi para o feed. Inclusive, esse tema 1055 de repercussão geral também está no post de ontem, que foi para o feed. Caiu no TJ do Mato Grosso do Sul, caiu no TJ do Distrito Federal. Enfim, olha como esse tema é importante. Então, pega tudo que a gente já liberou desse tema, todos os posts, todos os vídeos, pega todas as informações, acrescenta no seu material e guarda isso para você revisar para a sua próxima prova. Agora, sem mais delongas, vamos para a primeira questão do dia. Essa questão caiu na prova para juiz substituto do TJ de Santa Catarina, banca FGV, e dizia o seguinte: Marcos é jornalista, especializado em fotografar e filmar conflitos armados entre criminosos e policiais. Em uma operação realizada pela Polícia Militar do Estado Alfa, helicópteros daquela organização militar lançaram folhetos advertindo a população de uma determinada comunidade de que, dada a iminência de manifestações pela morte de um traficante, com possibilidade de tiroteios no local, os moradores da localidade deveriam evitar sair de suas casas. No folheto lido por Marcos, havia expressa menção ao risco de criminosos utilizarem as pessoas como escudos humanos ou de elas serem alvejadas por criminosos. Marcos, filmando o início dos tiroteios, é alvejado por um criminoso e, infelizmente, sofre sequelas permanentes, razão pela qual ajuiza ação indenizatória contra o Estado Alfa. À luz da jurisprudência do STF, o pedido de Marcos deve ser julgado. Gente, esse tema está caindo muito em prova. Toda hora as bancas trazem uma questão com algum caso concreto, abordando essa temática, abordando esse julgado do STF. E aí as alternativas são as seguintes. O pedido de Marcos deve ser julgado procedente, porque o Estado Alfa tem o dever universal de proteger as pessoas que possam ser vítimas de conflitos dessa natureza. Deve ser julgado procedente, porque se trata de conflito armado entre criminosos e policiais militares,
tendo o Estado assumido o risco de os disparos ferirem Marcos, procedente apenas na hipótese de Marcos comprovar que o disparo poderia ter sido evitado pela ação dos policiais militares, improcedente, pois o disparo partiu de arma de criminoso, o que afasta a responsabilidade objetiva do Estado alfa, ou improcedente, porque Marcos descumpriu ostensiva e clara advertência quanto ao acesso a áreas definidas como de grave risco à sua integridade física. O gabarito dessa questão, quem está atento ao julgado sabe que é a letra E. Improcedente, porque Marcos descumpriu ostensiva e clara advertência quanto ao acesso a áreas definidas como de grave risco à integridade física. Dá uma olhadinha nessa tese de repercussão geral fixada pelo STF. Olha isso aqui. Opa, câmera errada. É objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação a profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística em manifestações em que haja tumulto ou conflitos entre policiais e manifestantes. Então vamos lá, a primeira premissa que a gente tem é essa aqui. A responsabilidade civil estatal ela vai ser objetiva, em regra, nesses casos. Profissional de imprensa foi ferido, foi baleado, foi machucado, foi atingido durante uma manifestação, durante um tumulto, em que ele estava ali fazendo uma cobertura jornalística, a responsabilidade do Estado existe e ela é objetiva, ou seja, ela independe da demonstração de culpa. O Estado tem sim o dever de indenizar pela adoção da teoria do risco administrativo com base no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição. Porém, o STF fez uma ressalva, veja só. Cabe a excludente da responsabilidade, da culpa exclusiva da vítima, nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre acesso a áreas delimitadas em que haja grave risco à sua integridade física. Veja que é exatamente o caso da questão. Inclusive, a alternativa transcreve esse trecho da tese de repercussão geral fixada pelo STF. Olha só, olha a letra E aqui. Ela diz o seguinte, improcedente porque Marcos descumpriu ostensiva e clara advertência quanto ao acesso a áreas definidas como de grave risco à sua integridade física. Aqui não há, então, discussão. O fundamento da questão é essa tese de repercussão geral fixada pelo STF. Isso está caindo direto em prova. Veja só. Esse tema 1055 de repercussão geral do STF caiu no TJ de Santa Catarina, como nós acabamos de ver, caiu no Ministério Público do Amazonas em 2023, Banca CESP, caiu no Ministério Público de Minas Gerais, 2023, Banca Fundep, e caiu em outros concursos também que nem aqui estão listados. Então você veja só, nosso material de jurisprudência, de revisão de jurisprudência para a FGV, ele é sim focado na FGV, mas ele abrange todas as provas de carreira jurídica, porque se vocês repararem, existem temas que as bancas repetem, e esse é um deles. Agora que a gente já viu essa questão desse tema 1055 de repercussão geral, vamos passar para uma questão que caiu em 2023, na prova para juiz substituto do TJ do Distrito Federal, Banca CESP. Dá uma olhadinha aqui no enunciado da questão. Um condenado preso em determinado presídio estadual morreu. E na semana seguinte, sem qualquer relação com o óbito ocorrido, outro preso fugiu e, na sequência, praticou um latrocínio. Nessa situação hipotética, o Estado poderá ser responsabilizado civilmente? Vamos às alternativas. Letra A. O Estado poderá ser responsabilizado civilmente pela morte do primeiro preso de forma objetiva, não cabendo qualquer responsabilidade civil do Estado pela conduta praticada pelo segundo preso enquanto foragido do sistema prisional. Letra B. Pela morte do primeiro preso, independentemente de demonstração de não observância do dever específico de proteção do Estado e pelo latrocínio cometido pelo segundo preso, desde que demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e o crime praticado. Letra C. Pela morte do primeiro preso, caso seja demonstrada a inobservância do dever específico de proteção do Estado, e pelo latrocínio praticado pelo segundo preso, caso seja demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e o crime praticado. Letra D.
pela morte do primeiro preso, independentemente de demonstração de não observância do dever específico de proteção do Estado, e pelo latrocínio praticado pelo segundo preso, independentemente do nexo causal direto entre o momento da fuga e o crime praticado. Ou letra E, que diz, pela morte do primeiro preso, caso seja demonstrada a inobservância do dever específico de proteção do Estado, e pelo latrocínio cometido pelo segundo preso, independentemente de nexo causal direto entre o momento da fuga e o crime praticado. O julgado fundamento dessa questão, óbvio que também estava no nosso material de revisão para a FGV. Então, quem estudou por esse material, com certeza acertou essa questão. Quem está ligado na jurisprudência também dos tribunais superiores, acertou essa questão também, porque esse é um tema que também não é novidade. Toda hora ele vem caindo em prova. Então, o que você acha? O gabarito aqui é a letra C. Pela morte do primeiro preso, caso seja demonstrada a inobservância do dever específico de proteção do Estado, e pelo latrocínio praticado pelo segundo preso, caso seja demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e o crime praticado. Gente, o que vocês precisam ter atenção aqui é essa demonstração, no primeiro caso, de uma omissão específica, de um dever legal específico por parte do poder público. Então, quando a banca te traz um caso concreto, a gente falou sobre isso no vídeo de terça-feira, né? Em responsabilidade civil estatal em caso de condutas omissivas. Quando a banca te traz um caso concreto, falando sobre uma omissão do poder público e sobre um dano causado a um particular, a sua primeira observação ali é saber se essa omissão do poder público ela foi determinante para a ocorrência do evento danoso. Essa omissão do poder público, ela foi uma omissão específica a respeito de um dever legal imposto ao poder público. E esse dever legal teve uma contribuição determinante para a ocorrência do evento danoso? Se sim, então haverá responsabilidade civil do Estado revestida de seu caráter objetivo, ou seja, sem a necessidade de demonstração de culpa. Veja só, o STF já decidiu, câmera errada de novo, o STF já decidiu que em caso de inobservância de seu dever específico de proteção, o Estado é responsável pela morte de detento. E isso vale para o suicídio do detento também. Então, se você tem... Vamos a duas situações distintas, tá ok? Vamos a duas situações distintas. Vamos supor que a gente tem o preso número 1, detento número 1, que está apresentando sinais de saúde fragilizada, ele está apresentando vários tipos de doença, vários sintomas, e nada está sendo feito ali naquele ambiente carcerário para tratamento da saúde desse detento. Ele não foi ofertado a ele um tratamento médico específico, ele não teve uma consulta com um profissional da saúde, ele não está sendo medicado, ele está sendo totalmente negligenciado. E aí, ele acaba vindo a óbito. Nessa situação, evidentemente, houve uma falha, houve uma omissão específica num dever legal de cuidado por parte do poder público. E nessa situação, então, o preso sim tem o detento sim vai receber uma indenização estatal, o Estado vai ser obrigado a reparar os danos que a família desse preso sofreu em razão desse óbito dele, por conta dessa omissão específica nesse dever legal de cuidado, de segurança, de zelo que ela deve ter com os detentos que estão ali sob a sua administração. Agora, vamos supor, num segundo exemplo, que o detento número 2, ele não tem nenhum problema de saúde, ele nunca aparentou nenhum tipo de sintoma, ele nunca se sentiu mal, ele nunca teve nenhuma queixa sobre nenhum mal-estar, nada nesse sentido. E aí, num dia aleatório, ele simplesmente tem um ataque cardíaco e vem a óbito. Nesse caso, não haverá responsabilidade civil do Estado, porque não houve nenhum tipo de omissão do Estado, não teve nada que o Estado pudesse fazer para evitar esse abalo, esse ataque cardíaco que esse detento número 2 teve. Então, esse ataque cardíaco ele ia acontecer estando o detento número 2 sob a custódia do Estado ou não. Sendo assim, nesse caso, não haverá o dever de indenizar.
Então, fique atento a isso com relação à morte de detentos. Isso cai muito em prova. E aí você tem essa decisão aqui do STF sobre o tema. Em caso de inobservância de seu dever específico de proteção, o Estado é sim responsável pela morte de detento. E aqui no caso concreto, a gente tem um preso que fugiu e praticou um crime. O que acontece nesse caso? Existe alguma responsabilidade civil do Estado? Olha, a culpa do Estado falhou ali no dever de vigilância, o preso fugiu e aí imediatamente praticou um crime. Essa a responsabilidade por esse evento danoso, por esse crime praticado pelo preso foragido, deve ser atribuída ao Estado? Bom, o STF também já decidiu que a fuga de presidiário e o cometimento de crime sem qualquer relação lógica com a sua evasão extirpa o elemento normativo segundo o qual a responsabilidade civil só se estabelece em relação aos efeitos diretos e imediatos causados pela conduta do agente. Nesse cenário em que não há causalidade direta para fins de atribuição de responsabilidade civil extracontratual do poder público, não se apresentam os requisitos necessários para a imputação da responsabilidade objetiva prevista na Constituição Federal, em especial por ausência do nexo causal. E é exatamente isso que diz o gabarito. Ele fala aqui na letra C que o Estado vai responder civilmente pelo latrocínio praticado pelo segundo preso, caso seja demonstrado o nexo causal direto entre o momento da fuga e o crime praticado. Se você puder, quando acabar esse vídeo, vai lá no Instagram, vê os julgados que eu separei ontem, porque esse julgado sobre o nexo causal, sobre a necessidade de demonstração do nexo de causalidade direto entre a fuga e o crime praticado pelo preso foragido, esse julgado está lá destrinchado e você já vai aproveitar para salvar e adicionar, acrescentar nos seus materiais de revisão. Hoje, então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Eu tô super feliz da gente ter conseguido finalizar esse assunto da responsabilidade civil do Estado. Todo esse conteúdo eu tenho certeza que vai acrescentar bastante na sua preparação para concursos públicos e para a OAB, se você estiver estudando para a OAB. Não deixa de conferir os posts que já estão no Instagram. E caso você precise de um material específico de revisão de jurisprudência para carreiras jurídicas, principalmente se o calo no seu pé, se a pedra no seu sapato for a FGV, não esquece do material de revisão de jurisprudência feito pelos Júris em Dia para a FGV. Qualquer dúvida que você tiver, deixa seu comentário aqui. Me diz se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi legal para você, se fez sentido para você a resolução dessas questões. Qualquer dúvida, estamos à disposição no Instagram e aqui no YouTube também. Um beijo para você e bons estudos!